Uhum. E olhando para a Bolsa, né, a gente estava falando até dos setores que acabam tendo bastante movimentação. Você vê algum setor que pode surfar melhor esse ambiente de incerteza, Flávio? Você vê alguma oportunidade interessante aí para montar uma posição ou para buscar pelo menos um estudo um pouco mais aprofundado nesse ambiente de certeza? Você citou uma coisa importante, né? Os resultados. Daqui a pouco acaba o terceiro trimestre. Em breve as empresas vão começar a divulgar os seus balanços, né? E aí, como o mercado precifica o futuro, como você falou, se as empresas começarem a trazer resultados interessantes, seria interessante também montar posição antes ou pelo menos começar a monitorar alguma coisa antes, né? O que você está vendo para esse momento setorialmente? Bom, vamos lá. Primeiro, né, sempre lembrando que não é uma recomendação de compra, de venda, né? Bom, eu acho assim que para aquele investidor que está olhando aí para uma questão de médio e longo prazo, perpetuar patrimônio, principalmente que tem uma tolerância menor à volatilidade do mercado, a gente tem aí ativos de setores defensivos que eles tendem a ter um comportamento acíclico, ou seja, ter performances assim, razoavelmente previsíveis, independente de ciclo de mercado. Então, a gente tem, por exemplo, as empresas de energia, né, geração, transmissão de energia, que num horizonte médio e longo, elas acabam sendo extremamente interessantes. Ah, mas ontem a gente teve um choque no mercado e as empresas de energia caíram. Sim, quando a gente tem um choque muito forte, a correlação de todos os ativos é 1. É que nem na Covid, né? Basicamente, a gente teve aí um pânico no mercado e tudo caiu ao mesmo tempo. Mas a gente vê que ao longo do tempo, como são empresas que têm um lucro razoavelmente previsível, têm um risco de crédito baixo nos seus contratos e têm a possibilidade de corrigir sua renda pela inflação, é um setor que ele acaba performando bem, principalmente nesse momento que ela começa a entregar os balanços e começa a declarar aí os dividendos. Então, esse setor poderia ser bastante interessante para passar por momentos como esse. Outro setor, aí a gente pode falar de setores que atuam bem, que lidam bem quando o juro está muito elevado. A parte, por exemplo, aí de seguros é um setor que é bem interessante. Por quê? Como é que essas empresas ganham dinheiro? Basicamente, ela pega o dinheiro dos prêmios que ela pagou, debita todos os sinistros que vão sendo pagos, o dinheiro fica aplicado no CDI e o lucro da empresa é basicamente isso. Então, o setor de seguros é um setor que tem baixa necessidade de reinvestimento de forma geral, acaba sendo um ótimo pagador de dividendos ao longo do tempo e num cenário de juro real elevado também acaba se tornando algo interessante. E para o investidor aí que ele quer talvez correr um pouco mais de risco, a gente tem aí ativos como os bancários, que a gente hoje tem um oligopólio bancário no Brasil, também se beneficia de juro alto, e com esse cenário mais adverso no horizonte, as principais concorrentes, né, que são as fintechs, elas acabam tendo um pouco mais de dificuldade para crescer, e a gente pode ter um flight to quality, né, voltar para esses grandes ativos aí de empresas sólidas, e também a gente não pode esquecer da parte de commodities, né, que a gente tem empresas como aí a Petrobras, que apesar da gente ter esse cenário de recessão, é uma empresa que negocia múltiplos extremamente baixos. A gente vê aí que o barril de petróleo, apesar de tudo que está acontecendo, está se mantendo num preço bastante razoável, tem receitas dolarizadas. Então, aqui a gente está falando de um ativo que é um pouco mais assim, hardcore, né? Porque a gente tem interferência política, mas levando em conta o preço que o ativo está negociando, a gente tem aí uma boa relação de risco-recompensa. Acho que aí são alguns ativos que a gente está olhando com um certo carinho.